O Brasil está vendendo nossas terras raras a preço de banana e a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Eu nunca gravei nenhum conteúdo para internet, essa é a primeira vez, e eu estou fazendo isso justamente porque esse é um assunto extremamente importante. Em primeiro lugar, o que são as terras raras? São minérios extremamente importantes para a produção de superímãs. Esses superímãs eles vão ser usados em todo tipo de aparato tecnológico que a gente depende hoje em dia. A gente está falando de carros, de celulares, das estruturas físicas de inteligência artificiais, de data centers, de satélites e também de armamentos pesados. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. Mas do que eu estou falando especificamente? Eu estou falando da venda da mina Serra Verde, localizada em Goiás, por 2,8 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Isso parece bastante dinheiro, e realmente é, só que essa é a única mina que hoje é capaz de extrair terras raras em escala comercial, não só no Brasil, como fora do continente asiático no geral. A China é quem possui o maior estoque de terras raras no mundo, logo depois vem o Brasil. Já os Estados Unidos têm poucas terras raras, por isso eles dependem tanto da compra dessas terras raras. Mas aí, ao invés de a gente usar essas terras raras para desenvolver a nossa indústria nacional, inclusive no processo de refino e até de produção desses superímãs, e aí tornar o Brasil altamente competitivo nesse comércio global, que tende a ser um dos maiores comércios nesse século, a gente vai entregar eles por um preço de banana, que 2,8 bilhões de dólares para esse tipo de recurso estratégico é muito pouco. E a gente vai continuar no mesmo lugar internacional de quem vive de exportar alimento e importar os produtos industrializados de alta tecnologia, que são feitos com essas terras raras que vieram daqui. Então, olha só, a gente está deixando de desenvolver a indústria nacional, deixando de criar centenas de milhares de empregos, especialmente nas áreas de engenharia, para entregar a matéria-prima para os Estados Unidos, para eles produzirem esses produtos de alta tecnologia e venderem para o Brasil por um preço muito mais alto, para ficar só nesse lugar de fornecer alimento para o resto do mundo. Isso não faz o menor sentido. E voltando para a questão dos armamentos, que para mim é um ponto importantíssimo. É sério que a gente vai vender uma mina de terras raras, que hoje em dia é uma matéria-prima fundamental para a produção de armas tecnológicas, para os Estados Unidos? O país que não tem nem 3 meses, eu estou gravando esse vídeo em 27 de maio, que jogou intencionalmente uma bomba em uma escola de crianças e matou 180 meninas. Vou abrir um parêntese rápido aqui, porque essa história de que isso não foi intencional não cola. Os Estados Unidos e Israel são conhecidos pela capacidade da agência de inteligência deles. Há um tempo atrás, Israel fez uma infiltração tão grande nas forças armadas do Irã que fez com que diversos líderes passassem a usar pagers que eles colocaram lá dentro e explodiu simultaneamente esses pagers, matando toda uma série de comandantes do exército. Desculpa, mas quem tem capacidade de fazer isso tem plena capacidade de saber que naquele local que eles explodiram, naquela escola, não funcionava mais uma base militar há mais de 10 anos. Voltando ao foco. É esse o papel que a gente quer para o Brasil? De fornecedor de matéria-prima de armas para um país que vai usar irresponsavelmente essas armas e matar criança? Eu não quero isso para o Brasil. E eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Isso sem falar que os Estados Unidos deflagraram recentemente uma operação chamada Extermínio Total e que supostamente visa combater o narcoterrorismo na América Latina. O que, na verdade, é só uma desculpa para retomar o controle geopolítico na América Latina, assim como aconteceu na Venezuela, onde eles disseram estar combatendo o narcoterrorismo de uma facção chamada Cartel de los Soles, invadiram, tomaram o controle do petróleo do país e hoje os próprios Estados Unidos reconhecem que o Cartel de los Soles não existe. Isso foi só uma desculpa. Isso é mais ou menos a mesma coisa que está tendendo a acontecer com o Brasil, em que os Estados Unidos estão caminhando para qualificar
o CV e o PCC como organizações narcoterroristas. E sim, o Brasil tem um problema sério de segurança pública envolvendo essas duas facções criminosas, envolvendo várias facções criminosas, mas não são bombas dos Estados Unidos que vão resolver esse problema. Muito futuro para dizer o que aconteceu. E cachorro quente com purê é perigoso. E aí, se a gente olhar bem, existe o risco de que a gente esteja fornecendo matéria-prima para a produção de armas que vão ser usadas contra a gente. Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente precisa se movimentar, a gente precisa conversar sobre isso, transformar isso em um assunto público. E assim, eu sequer sou a pessoa mais capacitada para falar sobre esse assunto. Faz o seguinte, manda esse vídeo para aquele seu amigo que fez engenharia e que hoje está dirigindo Uber justamente porque a indústria nacional está estagnada. Ele vai saber dizer bem melhor do que eu por que a gente deve usar essas terras raras para investir no desenvolvimento da nossa indústria nacional. É claro, com cuidado e respeito ao meio ambiente, porque toda mineração ela produz rejeitos e a gente tem que lidar com isso com responsabilidade, ao invés de vender esses direitos de mineração para os Estados Unidos. Você tem conhecimento no assunto? Faz um vídeo sobre isso também. A gente precisa que esse debate seja público, que esse assunto seja falado, especialmente considerando que esse ano é ano de eleição. Chega desse negócio de assuntos tão importantes para o país serem resolvidos dentro de uma sala fechada por meia dúzia de burocrata. Isso é uma questão de soberania nacional.